E aí, o que será que um orixá da justiça como Xangô, um filósofo que mudou o mundo, tipo Karl Marx, e um psiquiatra britânico bem cético têm em comum? Parece uma mistura, sei lá, improvável, né? Mas hoje a gente vai usar as ideias de todos eles para montar uma verdadeira caixa de ferramentas para a gente aprender a questionar o mundo. Bora lá? Olha, quando a gente pensa em justiça, quase sempre o que vem na cabeça é aquela imagem, né? Uma estátua com os olhos vendados, segurando uma balança. Aquela ideia de uma justiça que é abstrata, imparcial, universal. Um ideal que está lá em cima, acima de todo mundo. Mas será que essa é a única forma de enxergar justiça? Ou será que essa imagem, na verdade, esconde mais coisa do que revela? E aqui já vem a primeira provocação. Para Silvia Almeida, a justiça de Xangô é o exato oposto daquela estátua de olhos vendados. Ela não é cega, muito pelo contrário. Ela enxerga e enxerga muito bem. Ela enxerga com a memória de um povo, com as feridas da história. Quer dizer, não é um conceito abstrato perdido no ar, é uma força viva que tem corpo e que busca reequilibrar o mundo na prática. Agora vamos para uma outra visão que também vira tudo de cabeça para baixo. Para Karl Marx, a justiça não é um ideal eterno que a gente tenta alcançar. Na verdade, é o contrário. O que a gente chama de justo é, no fundo, um reflexo das relações econômicas da sociedade. Cada sistema, feudalismo, capitalismo, cria o seu próprio ideal de justiça para fazer com que ele mesmo pareça legítimo. E para colocar mais uma camada de complexidade nisso tudo, a gente tem a crítica super afiada do Theodor Dalrymple. Ele diz o seguinte: sistemas que foram criados com a melhor das intenções, tipo o estado de bem-estar social, podem acabar, na prática, criando uma cultura de irresponsabilidade. E é uma provocação e tanto sobre as consequências que a gente não espera das nossas próprias ações. E, por último, a ferramenta que, de certa forma, amarra tudo isso: a historiografia. Ela basicamente nos diz que a história não é simplesmente o que aconteceu. Ela é uma narrativa. Uma história que a gente conta sobre o passado e que é baseada em escolhas, em fontes que alguém selecionou e em vozes que foram ouvidas e outras que foram silenciadas. Bom, nosso caminho hoje vai passar por essas 4 grandes perguntas, para daí a gente chegar no nosso objetivo principal: construir, juntos, um conjunto de estratégias bem práticas para a gente afiar o nosso senso crítico. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo na nossa primeira questão. Qual é a da justiça? Vamos colocar lado a lado o ideal ocidental e essa visão que a figura de Xangô nos traz. O contraste aqui é gritante. De um lado, uma justiça que quer ser universal, uma norma sem cheiro, como diz o Silvio Almeida, que se aplica para todo mundo do mesmo jeito. Do outro, a justiça de Xangô, que é o oposto. Ela tem corpo, tem cheiro, tem memória, ela não está buscando uma imparcialidade abstrata, mas sim um reequilíbrio concreto das relações, tratando cada um de acordo com seu caminho, sua história. E é aqui que o Marx entra com uma análise crucial. Ele critica pensadores como Proudhon por fazerem o seguinte: eles pegam um ideal de justiça que o próprio capitalismo criou e depois tentam usar esse mesmíssimo ideal para consertar a sociedade. Para Marx, isso é um beco sem saída. A questão para ele não é aplicar melhor a justiça que já existe, mas sim perguntar de onde ela veio e a quem ela serve de verdade. Agora, vamos para outro conceito super complexo, a religião. Quase todo mundo já ouviu aquela famosa frase do Marx sobre ser o ópio do povo, né? Mas será que a análise termina aí? É claro que não. A análise marxista, principalmente com pensadores como Ernst Bloch, é muito mais sutil. Ele diz que a religião tem, na verdade, 2 correntes. Sim, existe a corrente teocrática, aquela que serve para legitimar o poder, para anestesiar o sofrimento, o tal ópio do povo. Mas existe também uma corrente subterrânea, subversiva. É a religião dos hereges, dos oprimidos, que se torna uma expressão poderosa de esperança e um motor para a revolta. É o suspiro da criatura oprimida, como o próprio Marx falou. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora, para um debate bem do nosso dia a dia, aplicando essa mesma lógica de olhar para as contradições, para as consequências que ninguém esperava. A análise do Theodor Dalrymple sobre o estado de bem-estar social é um exemplo perfeito de pensamento crítico. Ele descreve um processo quase um passo a passo. O Estado, querendo proteger, acaba meio que isolando a pessoa das consequências das suas próprias escolhas. Isso, segundo ele, cria um incentivo perverso, onde ser irresponsável se torna mais fácil, mais cômodo. E o resultado? Um ciclo de dependência, não de autonomia, que acaba perpetuando o próprio fracasso que o sistema queria combater. Essa citação resume a provocação de uma forma bem direta, né? O sistema, ao tentar amparar o fracasso, pode acabar desincentivando o acerto.
Ele cria um ciclo onde a dependência é de certa forma premiada, enquanto o esforço individual é penalizado com mais impostos, mais responsabilidades. É uma crítica dura que força a gente a pensar nos incentivos que os nossos sistemas sociais estão criando. A crítica do Dalrymple é poderosa, sem dúvida, mas o pensamento crítico não para quando encontra um argumento forte. Ele vai além e pergunta, tá, e qual a alternativa? Será que a única escolha é entre um Estado que cria dependência e um abandono completo? Ou será que a gente pode imaginar outras narrativas, outras formas de cuidado que consigam promover a dignidade e a autonomia ao mesmo tempo? E essa pergunta que nos leva à nossa ferramenta final, que talvez seja a mais fundamental de todas. A chave para a gente entender por que certas ideias de justiça, de religião ou de responsabilidade acabam se tornando as dominantes. Historiografia. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. É basicamente a história de como a história é escrita. Ela nos mostra que aquilo que a gente lê nos livros não é o passado em si, mas uma construção, uma narrativa. O historiador escolhe fontes, faz perguntas, usa uma linguagem, e essa construção nunca é neutra. E aqui o círculo se fecha. A justiça cega do Ocidente se tornou a narrativa dominante porque a narrativa da justiça de Xangô, junto com tantos outros saberes, foi ativamente silenciada, apagada pelo processo de colonização. Entender isso é perceber que as nossas ideias mais básicas são, na verdade, o resultado de uma imensa disputa de narrativas. Então, tá. Como é que a gente pode usar tudo isso na prática? Vamos tentar resumir essas perspectivas num conjunto de lentes, de perguntas que a gente pode usar para analisar qualquer situação. Vamos montar nosso kit de ferramentas críticas, então. Diante de qualquer coisa, uma lei, um sistema, uma afirmação, a gente pode perguntar, com a lente de Xangô, que memórias isso aqui carrega? Reconhece as feridas do passado? Com a lente de Marx, a quem essa estrutura toda beneficia? Quem está ganhando e quem está perdendo com isso? Com a lente de Dalrymple, na prática, no dia a dia, que tipo de comportamento esse sistema está incentivando? E por fim, com a lente da historiografia. Qual é a história que estão contando aqui, como se fosse a única verdade, e quais outras histórias foram completamente apagadas? No fim das contas, a arte de questionar não é sobre ter todas as respostas, mas sim sobre aprender a fazer perguntas melhores. O senso crítico não nos dá uma única verdade, mas nos dá múltiplas lentes. E a escolha de qual lente usar, ou de como combinar todas elas para ter uma visão mais completa, bom, esse é o desafio que fica pra gente.